Saudações, sou Chad, e saudações, sou Tyron. Tyron, voltamos a analisar alguns erros de Forged in Fire. Com certeza estamos. Há muitos Fs nessa filmagem. O último episódio foi ótimo. Parece que vocês gostaram, considerando os muitos comentários. Tanto pra falar. Há muitos pedidos para fazer mais, então estamos aqui fazendo isso. Agora, a conclusão do primeiro episódio de Forged in Fire é simplesmente a chocante falta de segurança que eles tiveram na série. Agora, eles acabam usando mais equipamentos de segurança mais tarde, mas ainda não é suficiente. Eles deveriam estar usando máscaras, proteção para a cabeça, pescoço e braços, não apenas óculos. Curiosamente, a proteção das mãos é uma das menos sérias para testar espadas. Como você precisa proteger as mãos durante o treino, elas são alvos primários. Quando as armas falham, é menos provável se machucar na mão, mas ainda é bom usar proteção quando possível. Acontecer, mas geralmente é um pouco mais acima no braço, sim. Havia tantos comentários neles sobre como descrever isso. Eu não tenho problema se você é burro e quer fazer coisas com sua segurança. Eu não me importo. Eu mesmo já fiz coisas estúpidas. Este é um mundo livre. Você faz o que quiser. Eu não me importo. Mas é um pouco diferente quando é um negócio e quando você está colocando outras pessoas em perigo. É aí que eu traço a linha. Se você quer ser estúpido na sua própria casa, no seu próprio quintal, eu também penso assim. A diferença é que quando você está em um lugar com pessoas ao redor, você coloca outras pessoas em perigo. Isso é. Onde eu traço a linha, tipo... E também é como se você estivesse apresentando algo que provavelmente poderia ser copiado por outras pessoas no mundo. Você provavelmente deveria estabelecer um bom padrão agora. Eu sei que não fomos perfeitos, mas certamente estamos muito melhores. Há alguns testes em que estamos confiantes na espada, e já foi comprovado. E então, você sabe, nós não usamos tanto equipamento, mas quando estamos realmente levando uma espada aos seus limites, especialmente em quase todas as coisas recentes, estamos usando nossa armadura como um mínimo, geralmente. E então nós subimos a partir daí. E sim, a máscara completa é a que usamos, especialmente quando estamos testando algo, até o ponto de quebra. Sim, exatamente. Sim, hoje temos mais alguns clipes. Agora, quero deixar isso muito claro por fora. Muitas pessoas comentaram e também comentaram em alguns outros vídeos sobre quanto tempo falamos. Recebemos uma reivindicação de direitos autorais por Forged in Fire e 4 Anéis de Poder e Senhor dos Anéis, como recebemos reivindicações de direitos autorais, mesmo que mal estejamos falando o tempo todo, e ainda assim recebemos reivindicações de direitos autorais. Então, se falamos um pouco demais, é por isso... Sim, é como adicionar comentários à coisa, né? O que a torna transformadora. E também é o que fazemos. Você não viu a história do canal, onde divagamos bastante porque temos coisas a dizer. Como sempre, estamos abordando este conteúdo a partir do fundo e experiência que temos em espadas. Somos entusiastas de espadas toda a nossa vida, treinamos com elas, praticamos com elas, usamos elas, revisamos elas, cortamos com elas, todas essas coisas, e então estamos trazendo esse conhecimento com nossa perspectiva. E revisão, porque não somos apenas pessoas que nunca fizeram isso antes. Não, nós testamos espadas até a quebra, na verdade, meio que regularmente hoje em dia. E sim, então, é isso que estamos olhando, é isso que estamos trazendo para este comentário. Você queria entrar nisso, vamos? Entrar em... Tudo bem. Aqueles anéis, desculpe, como se tivéssemos testado algo com eles, e são completamente inúteis e sem sentido. Eu não, tipo, ufa. Isso parece um pouco com alinhamento de borda pra você, embora naquele... Pode ser... Ser, na verdade. Porque parecia que ele estava um pouco em um ângulo... Tudo bem, dando uma olhada em câmera lenta... é difícil dizer. Espere, a lâmina está mesmo acertando? Deve estar, mas isso é... Está girando. Sim, sim. Certo quando acerta. Então curva para cima. Olhe isso sim. E então agora isso é apenas estresse, porque é quando... Está realmente acertando a carne agora? Sim. E há a espinha no animal. E então o que você acha disso quando o alinhamento da borda está claramente fora? E também parte disso é não ter uma estrutura adequada nas mãos, onde você atinge o alvo, algo sólido. E você está permitindo que ele role... Em contraste, algumas das armas testadas possuem diferenças, como cabos redondos. Sabe assim? Então, há alguma variação lá, o que eu definitivamente... dou margem. Geralmente, uma espada realmente bem feita sobreviverá até mesmo a um golpe ruim como este.
certo? Entendemos que os competidores recebem especificamente uma quantidade muito limitada de tempo, o que afeta o controle de qualidade que eles poderão aplicar. Então não estou dizendo que esses competidores não seriam capazes de fazer lâminas incríveis, dado a atenção apropriada e o tempo que eles têm. E é isso que geralmente causa a qualidade inferior das espadas, tornando-as mais propensas a quebrar. Você culparia a lâmina ou o usuário neste caso, onde neste caso específico... Eu acho que é um pouco de ambos, né? Você tem muitos desses buracos no... enfraquecimento da espinha. Devido à pressão do tempo, né? Como você mencionou, quando ele está batendo perto da espinha, o ângulo está consideravelmente desviado. Sim, Então isso... basicamente. E ele está rolando isso. Isso é horrível. E assim que você acerta o para, Olha isso. se acertar na parte plana da lâmina, vai quebrá-la. Como isso rola, certo? Horror, guerra! Estou tentando ver se está rolando fora da mão dele, sim. Os pulsos dele estão rolando para baixo com isso. Isso simplesmente não é uma boa estrutura nos pulsos no golpe. Agora esse cara, ele é o cara da faca, certo? Eu esqueço o nome dele. Doug. Essa não é a primeira vez que ele tem um alinhamento de borda ruim. Claro que temos golpes ruins também. Não tenho certeza se já tive tão ruim onde eu rolei para um plano completamente, mas pode acontecer. Não estou dizendo que não pode, mas olhe para isso. Isso foi totalmente plano. E então agora o plano está basicamente atingindo a espinha e então estala, claro, sim. Eu gosto, inclui algumas das tomadas da ampla. Tomadas, então. Algumas pessoas disseram que talvez tenha sido editado de maneira diferente. Há tomadas onde eles estão testando algo e todos os participantes estão em cena. Então, não há barreiras. Eles estão golpeando pedra. Sim. Pedra de verdade. Isso também parece estar em um ângulo. Veja quando ele acerta, veja como parece. Sim, está meio torto. Atingir rocha e pedra é um dos materiais mais abusivos para uma espada, o que é claramente intencional. Eles estão tentando testar para quebrar. Sim, mas você precisa acertar bem na borda. É o mesmo com a estocada. Existem momentos em que empunhamos espadas, especialmente espadas longas. Você não está morto com... A estrutura flexionará, podendo quebrar. Bem, essa é a outra coisa que as pessoas podem não perceber. Existem maneiras de bater uma espada em algo de tal forma que induzirá a falha, e nós realmente fazemos isso para ver se uma espada pode sobreviver. Mas a questão é que esses tipos de golpes nunca devem ser considerados golpes padrão ou um uso geral para uma espada, e então eu me pergunto, não, nós realmente não... Golpes na coluna é o principal. Sim, mas onde estamos batendo especificamente na coluna... Por exemplo, quando batemos na parte plana da lâmina, estamos batendo na parte plana. Ao bater na borda, fazemos isso intencionalmente, assim como na madeira. Não colocamos a 45 de propósito para estalar, batemos de frente porque queremos. É assim que se faz o teste. Sim, e então as únicas vezes em que fazemos golpes na espinha é quando estamos tentamente induzir a falha. Muito poucas espadas podem sobreviver a isso, e então o fato de que uma espada pode quebrar em um golpe na espinha não é necessariamente chocante, ou um indício negativo sobre a qualidade da espada, porque a maioria das espadas quebraria com esse tipo de abuso. E o fato de uma espada poder sobreviver fazendo isso é, na verdade, um grande elogio à força da espada, e só tivemos como uma ou duas espadas que sobreviveram bem ao golpe na espinha. Bem, o ponto que estou levantando aqui é que eles estão tentando julgar a qualidade das lâminas, certo? É justo para... Não é justo diminuir a qualidade de uma espada se ela quebra em golpes especificamente estruturados para quebrá-la, como ao atingir a espinha. Não é surpreendente que uma espada quebre nessas condições. O surpreendente seria se... ela sobreviva. Sim, e então, se dissermos que essa espada quebrou facilmente demais nos golpes na espinha, seria injusto. Porque concordo que eles quebrariam. Esse é o ponto. Você está induzindo a falha. É isso que estou tentando trazer aqui. É como se esses golpes, especialmente se o alinhamento da borda estiver desligado, fossem muito mais propensos a induzir falha, mesmo em uma espada bem feita. Mas eles estão meio que fazendo isso para dizer, bem, se quebra nisso, significa que a espada era de qualidade inferior, o que não tenho certeza de que seja justo. Então, esse tipo de quebra que levantaria isso no anterior, no Fortune 5 anterior, é um dos mais perigosos, especialmente com a segurança que eles estão usando, como se instalasse na tangente.
Também acho que o alinhamento da borda dele está desligado. Se você olhar para a mão dele, parece levemente curvada para fora. Ó, eu vou ver onde ele desce, ele curva para baixo assim, ele bate e então está rolando, está permitindo que seu pulso role. Agora isso é interessante quando você permite que o pulso role assim, porque alivia um pouco do estresse que pode atingir sua mão e então vai doer menos, mas também significa mais dano provável na espada se você segurá-la forte e manter esse alinhamento de borda em pontos como esses e você bater em algo realmente sólido, a vibração que atinge sua mão pode ser realmente dolorosa, pode... Mas há especialmente recente. Exemplo, sim, nós fazemos de maneira diferente. Espadas distintas lidam com vibrações de forma diversa, então é justo. Droga, isso doeu. É apenas uma daquelas coisas onde em muitos dos testes eu vejo esses caras indo com tudo, como se estivessem tentando esmagar, é como induzir uma falha na espada. Se você sabe como quebrar uma espada, não requer como sua força de 100, de qualquer forma, isso é apenas uma pequena coisa assim. Bem, essa é a outra coisa onde às vezes me pergunto quão justo é, porque no uso real em combate raramente acontece de vez em quando, mas raramente você tem um golpe onde você vai com tudo e apenas berserker e tudo mais. Muitas vezes você está focando na técnica, mira, e você não precisa de muita força para causar danos letais com uma espada. Eles são multiplicadores de força. É para isso que são feitos. E então ir com tudo e depois quebrar uma espada porque você foi tão duro com ela, às vezes, não é necessariamente justo também, porque a espada não é feita para ser usada dessa maneira. Certo, tipo... Se uma espada pode, e é assim que revisamos as espadas que recebemos, certo? É que se ela pode sobreviver ao nível padrão de abuso que uma espada deve receber em uso padrão, se a espada quebra com força adicional, não significa necessariamente que seja uma espada ruim. Para testar a afiação da lâmina do fabricante, vamos começar com nossos testes padrão. O teste do macarrão de piscina e da garrafa de água. Coisas como... Isso como... Também faz perfil de borda, porque sim, é isso que eu quero dizer com... corte padrão. A sensação na mão é algo mais subjetivo. Depois disso, geralmente passamos para o teste de madeira. E assim que... A lâmina lida com vibrações. Isso é um pouco no lado mais alto. Do vestido, sim. Se a espada passar por tudo isso, é perfeita. Estamos bastante satisfeitos com isso. Então levamos até o ponto, ok? O próximo teste é quebrar a espada e isso é no aço. Barra e... Faremos os golpes na borda para ver como a borda se mantém no plano. E se tem uma espinha como... lâmina de um único gume, como na espinha. Comprando essa espada, você terá uma ideia geral. Do que é... Essa espada pode aguentar. Sim. Todos esses testes têm um propósito. É realmente interessante o feedback que você obtém do teste da barra de aço, porque muito poucas espadas sobrevivem a esse teste com danos mínimos. Tivemos algumas que nos surpreenderam. É um grande tipo... Quando uma espada sofre danos moderados, não significa que agora é uma porcaria. Dependendo do nível de dano, se for realmente moderado, ainda pode ser muito eficaz. Você pode pensar que a espada sobreviveu bem aos danos, e isso não significa que ela é terrível. Espada porque foi danificada. E isso é meio que uma das coisas que acho interessante em todos os testes deles. São todos tão aleatórios, sabe? Eles são meio aleatórios, provavelmente para tentar entreter. Valor como... estaremos cortando coisas diferentes, o que torna isso um pouco... não padronizado, comparando... a qualidade deste para o próximo episódio. Ou seja lá o que for, quando eles são inconsistentes com o material que escolhem fazer. Isso foi um longo devagar esse... Bem, é para isso que estamos aqui. Este é o comentário. Então, o próximo ponto que eu ia levantar aqui... este tipo de falha aqui, onde ele estala na tongue, é um dos mais perigosos. É onde a lâmina real pode voltar e te atingir. E é aqui que a proteção da cabeça é tão importante. Agora é interessante, ele está usando como um... é resistente a corte, sim, mas... ele só vai até... o cotovelo, nós já testamos material resistente a cortes antes. É bom para ricochete, isso. Tipo de coisa é... bom, não é bom para isso. Apenas... nosso gambezon é ótimo para isso. um gambezon resistiria mais do que eu. Eu concordo. Mas material resistente ao corte para este tipo de ricochete é... depende do material resistente ao corte, mas a camiseta que testamos foi surpreendentemente fácil de atravessar. sim, eram tiros de ataque dedicados. Estávamos tentando atravessar isso, é diferente. Algumas pessoas mencionaram que às vezes usam coletes por baixo de suas camisas, então eu realmente não consigo ver nenhum sinal de colete aqui, mas novamente isso não é suficiente, parece que você precisa de uma máscara para esse tipo de coisa. Porque veja, isso poderia voltar e atingi-lo
na cabeça. Sim. Ele acerta, porque é disso que estamos falando, é engraçado. É muito raro pra você. Ainda, mas você pode bater a sua mão. Sim. E curiosamente, não o cortou sim, ok, eu posso. Então, curiosamente, quando estava testando, sim. Facas, espadas para quebra. As mãos são uma das partes menos prováveis de serem atingidas, mas quando você está... Lutando, isso é, Sim, você quer luvas. quando você está. Lutando como... Essa é uma espada de aparência legal, bonita assim. Ó, de novo. O motivo pelo qual o alinhamento da borda é realmente importante para... Esse tipo de... Coisa é porque todo aquele ímpeto e energia estão indo como... Assim, então... No momento em que você rola, vai assim. Sim, e continua. Em espadas de lâmina única, isso pode ser fatal para a arma. Então quando... Ela vai assim e depois instala assim. Isso é justo com o fabricante, sabe? Porque sim, isso é exatamente... É justo julgá-lo por falha, quando é, na verdade, a técnica que está causando a quebra mais do que a qualidade da espada. Necessariamente neste... Caso agora, espadas realmente bem feitas sobreviverão a esse tipo de abuso. Mas isso não é necessariamente, digamos, justo, porque esse não é o abuso padrão que você esperaria com uma espada sendo usada em seus usos normais. Diferentes espadas têm tratamentos térmicos distintos. E Temperatura e diferentes geometrias de lâmina como... existe tal... Uma variedade aqui, e é injusto dizer, bem, uma espada longa fez isso muito bem, mas então quando você faz isso com como cutelo ou... uma bagunça ou algo com apenas uma borda diferente, Isso. é mais provável que quebre fazendo isso. Algo que as pessoas podem não perceber é que uma katana tradicionalmente feita, que não é temperada por mola, é endurecida diferencialmente e, portanto, ou elas permanecem dobradas quando se dobram, certo? Se você atingisse um objeto como o cara que está batendo nisso, isso danificaria essa katana, até mesmo a dobrada, feita de maneira tradicional, porque elas são muito mais vulneráveis a esse tipo de Dano, porque da maneira como são feitas. é por isso que é importante, o alinhamento da borda, especificamente para uma katana, é realmente importante. Sim, realmente importante. Mas a questão é que mesmo que seja uma katana tradicionalmente feita, mesmo que você faça tudo perfeitamente bem, isso é bem feito. Espada, certo? Agora, é engraçado, é justo criticá-la por estar danificada quando está sendo usada de maneira inadequada? Depende, sim ou não, no contexto. Isso é tão bom quanto uma tradicional Uma katana pode... ser feita, quero dizer, compare-a com aço mola e outros métodos de fabricação e coisas assim. É bom apontar que esse estilo de fabricação é realmente mais fraco, Estou bem com o teste de porco. porque isso é um golpe. Olhe para o pulso dele, ele realmente começa a curvá-lo para baixo à medida que entra. Ele está entrando e meio que curvando para baixo, e então quando acerta, olhe para este movimento aqui. Isso está curvando fora do alinhamento, bem no ponto de impacto também. Como o dele, porque é difícil neste ângulo de câmera para tipo... Ele está de pé, mas veja como a espada está distante. Postura em relação a ele está assim, sim, sim. Ele é assim, ele está escondido. Assim, Pode ser o ângulo da câmera, mas já estamos realmente fora de alinhamento. Então não há estrutura suficiente. Ele está curvando o pulso e olha isso. Isso é como se fosse um péssimo alinhamento de borda para impacto. E então, claro, o estresse na lâmina e está feito, sim. agora isso é algo que... Eu não percebi. Não, Por último, eles têm uma barreira que é a parede. que está atrás de alguém, isso é algo com que eu definitivamente concordo. Eu acho que isso é um corte na cena, pense nisso, logicamente. Eles terão uma câmera na parede. Para capturar, Essa cena, eles provavelmente jogaram na parede. acho que eles fazem isso. Isso é claro. Uma coisa de edição, porque isso voou muito além. Vemos eles voarem. Neste caso específico, é a edição. Tudo bem? Então, essa quebra, certo? É um pouco de ambos, é técnica e o fato de a espada ter um ponto fraco, mas eu me pergunto, acho difícil avaliar, eu precisaria testar a espada eu mesmo para ver se eu acho que é adequadamente durável para o uso padrão de espadas, e então uma espada bem feita quebraria. Há muitas espadas bem feitas que poderiam quebrar em um alinhamento de borda realmente ruim, espinha. Golpe. Isso foi basicamente um ângulo de 90 graus no final de... Isso. Sim, e então... Não é justo atribuir a quebra apenas ao mau temperamento da espada, pois mesmo espadas bem feitas poderiam se partir com um golpe desses. O principal problema apontado é que se uma espada falhou por causa de um golpe
mal alinhado e as outras foram classificadas como mais fortes quando seus golpes foram feitos com alinhamento correto, isso é julgar de forma inconsistente a durabilidade das espadas. Para julgá-las de forma justa, cada espada deveria receber o mesmo tipo de golpes e estresses para testá-las igualmente. Dez golpes realmente abusivos no metal. Uau! Era isso que estávamos esperando. 2 golpes apenas. Certo, vou ser honesto com você. Eu não estava esperando isso no... Segundo golpe, então aquele... Me pegou um pouco de surpresa. Uau! Se algo, isso realmente deve enfatizar a vasta diferença em resistência e durabilidade no geral. A Sumola versus tantas outras vezes, bem, agora... Um zero golpes na borda é o que fizemos para ambas as lâminas. Isso passou por um golpe, o segundo quebrou. É um usuário que rola a espada ao impacto, atingindo a parte plana da lâmina, coloca muito mais estresse nela, induzindo a falha. Outras espadas podem ter quebrado nas mesmas condições, mas devido a golpes e testes inconsistentes, elas podem vencer a competição não por serem mais fortes ou bem feitas, mas sim por terem tido sorte, pois o usuário que as testava não as estressou no mesmo nível que a lâmina quebrada, que estava se movendo um pouco rápido demais. Ele nem acertou a cabeça disso. Não, ele acertou com o cabo, então ele apenas errou. Sem dar. E novamente eles devem ter preparado isso de novo. No entanto, você obtém essa reação do público em uma vida deles olhando para cima. Então, ó, uau, isso partiu ao meio, isso é surpreendente. O alinhamento de borda em armas de haste é realmente notoriamente difícil. Sim, você já tentou cortar com uma arma de haste e obter esse alinhamento de borda? Nós já fizemos lança. Cortando, é difícil. Meio homem, né? Então, tipo, eu não acho que pratiquei o suficiente para ser considerado competente com o alinhamento de borda em lâminas de armas de haste. E então, olha, eu não culpo o cara que o alinhamento de borda, eu não acho. Isso é alinhamento de borda. No entanto... Isso é a metade, porque, olha, ele simplesmente instala nisso. E veja, esse é o motivo pelo qual eu queria incluir isso. Olhar onde eles estão testando, observar a tomada ampla. Na última vez, nós meio que dissemos que talvez haja barreiras e outras coisas, mas você tem tomadas de vista completa. Dos caras apenas... parados ali, ó. Então, lembre-se que os juízes estão certos. Lá. Sim, isso é realmente ruim. Sim, caramba. Tudo bem, então... Olha, o Recurris apenas... Mas aqui está outra tomada ampla mostrando isso. Sim, assim, você tem a visão completa, né? Ele está... testando bem ali, e ele está balançando na direção geral de onde eles estão parados, como se, sim, se fosse direto para frente, perderia. Mas se apenas desviasse para um lado... Lembre-se de que há uma pessoa por trás desta câmara. Esta câmara não está apenas lá sem ninguém. A conclusão da nossa forja de fogo anterior sobre a incompetência inaceitável em segurança é apenas confirmada quando você continua investigando. Isso é realmente ruim. Eu estou apenas porque temos configurações semelhantes onde você está batendo em algo e eu estava tipo, oh, veja, eu estou na zona de perigo, eu estou me movendo e eu fico atrás. Cobertura como... Mas eles são apenas sérios. Isso parece ótimo, é um desafio. O voo de alguém decolou lá em cima e eu não sei o que era. E espera, isso aconteceu. Parecia difícil de rolar. Olhe para o pulso dele, é assim que você pode ver. Avaliar, sim. Sim, então está chegando e então sim, olhe quando você está batendo em algo sólido, certo? Às vezes você pode fazer isso rolar, mas eu não sei se você está segurando forte, você pode manter esse alinhamento de borda, essa é a coisa... eu não acho que já houve um ponto em que eu estou tentando quebrar uma espada e eu a acerto com 100, como eu sou. Eu só quero acertar aquele lado que você não faz isso, não precisa acertar. Assim. Fico fascinado quando esses caras vão com tudo. 100%. O que estamos testando aqui para essa lâmina? É isso que quero saber. O que você está testando agora? Os olhos. Deveria ser
A borda, certo? Sim, para induzir uma rachadura em uma borda ou um chip, você não precisa Esmagar. a coisa e olhe para aquele recuo. Sim, ó, isso volta. Então, quebrando ao atingir uma terracota, eu não ficaria surpreso se até uma espada bem feita quebrasse em algo tão sólido e duro quanto isso. Lâmina voando para fora. Novamente um plano amplo completo de... Parece que está caindo bem na frente dele se quebrar. Vai direto para a cabeça dele se quebrar na tangente. Mas essa quebra dentro... A lâmina, ele também, se você voltar, ele está olhando para baixo. Ele está... batendo como... Isso. É como se ele estivesse apostando tudo nisso. Parece que ele está movendo a cabeça para fora do caminho, caso algo voe em sua direção, mesmo que seu corpo esteja diretamente no caminho. Atrás disso, coloque uma máscara em você. Sim, bom problema resolvido. Desculpe, há outro ponto importante. Existe uma razão para não se dedicar 100% às coisas. É porque, Isso. se seu objetivo é atacar, isso só piora a situação. E alinhamento de borda, como se você não estivesse focando, mas dando tudo de si. Às vezes, como um berserker. Sim. Como se tocássemos novamente. Lembre-se, em um grande plano aberto, todos estão de pé. Lá está ele. Sentado naquele gelo bem no centro. Sim, não há barreiras ou qualquer coisa. Não, eu estou tentando pensar. Tipo, quando decidimos colocar muita força nisso, você vai para 80%? Eu vou como 70. 70 sim, porque as espadas não são common. Você pode quebrar uma espada sem ir a 100%. Eu consegui, definitivamente consegui 80. Você acertou um? Um pouco mais suave. Não. Tipo, apenas Em um sentido geral. a espada de fibra de carbono, quando eu quebrei o cabo dela. Certo. Eu não estava me contendo com isso. Ah, Isso foi... também de fibra de carbono. Ah, Outros problemas com isso. então, esse tipo de lâmina, veja como o ponto de conexão é fino, isso é apenas como estruturalmente, não é a melhor configuração. Isso também é como um bloqueio de aço. Algo de metal, sim, não me surpreende que isso vá quebrar. E olha essa rotação, apenas um o quê? Desculpe, eu amo isso. Aquele foi o meu favorito, acho que foi o último. Este é o meu favorito. Você vê no ar girando em um plano aberto. Então você consegue ver sem barreira nós. Estamos observando algo no ar, girando. É frustrante, pois gosto do show Fortune Fire, que tem coisas interessantes. Acho que alguns concorrentes são talentosos no que fazem e estão dando o seu melhor. Isso é um tipo de irritação que acho que vale a pena apontar em termos de segurança e qualidade dos testes. Eu amo Fortune Fire, eu faço... Eu testo armas e faço o mesmo que eles. Claro que amo Forged in Fire. Toda vez que vejo isso, penso que não me importo se você está fazendo os testes, mas está fazendo isso com uma audiência. Isso é loucura para mim. Sim. Eu não saio fazendo loucuras e dizendo para todos se reunirem. E também, como mostramos em nossa reação aqui, a qualidade dos testes, acho, nem sempre reflete adequadamente a qualidade da Blade, mas às vezes é mais, eu acho, uma declaração sobre a qualidade da técnica sendo usada. Eu também gosto, sabe? Os próprios testes não são muito padronizados. Mas eu faço. Pelo que eu entendo, eles estão testando um machado em madeira, a menos que o que eu tenha visto seja diferente. Esse é um teste justo para um machado. Eles precisam de algo como nosso equipamento de corte de espada, onde podem ter um golpe de força consistente contra um material consistente, para obter resultados mais objetivos, e então usamos nosso equipamento de corte de espada para testar a retenção de borda em um tubo de aço galvanizado. E é a mesma quantidade de poder por trás de cada um, o que nos permite comparar quão boa é essa espada em termos de sua retenção de borda versus as outras espadas que foram colocadas no equipamento. Sim, mas isso são falhas forjadas no fogo. Esses são os... Eu acho que esses são todos de todos eles. Acho que fizemos a maioria deles agora lá. Pode haver mais alguns por aí. Mas esses são como os... grandes. No primeiro episódio, comentei sobre segurança. Neste, quero falar mais sobre os testes. Eles mesmos. E também, sim, as técnicas que o... Sim. E não é para dizer que eles são completamente inúteis. Não, todo mundo tem um dia ruim. E você faz um corte com alinhamento de borda ruim e isso consegue capturar. E estamos selecionando seletivamente esses
claramente, há muitas vezes onde a técnica deles é boa e eles estão, você sabe, mostrando que sabem como usá-los. Eu acho que é justamente o problema, certo? Você está indo falhar com alguém, por exemplo, fazer um golpe e o alinhamento da borda estar muito Fora do... lâmina quebra, eu falho com a pessoa, por isso. Eu não acho que seja De fato, a maioria das espadas falharia. muitas delas, se não quebrando, definitivamente dobrando ou algum tipo de dano. Sim. Sim, é tudo por hoje, pessoal. Obrigado por assistir. Confira o original se quiser ver. Segurança, as falhas de segurança loucas, sim. Obrigado, pessoal. E tá bem ali, confira se você não viu, e também outros vídeos de falhas. Espero vê-lo lá.